Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria estarmos aqui hoje, mais uma vez, refletindo no Evangelho de Jesus. E o tema do Evangelho de hoje está no capítulo 8, item 18. E esse capítulo é bem-aventurados aqueles que têm puro coração. O item 18 vai falar: deixar que vinde a mim as criancinhas. E no começo da nossa reflexão, nós vamos lembrar de um livro do espírito Meimei e do Chico. E esse livro é belíssimo. E o espírito de Meimei é um espírito muito doce. As mensagens sempre, na maioria das vezes, não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes, ela se reporta às crianças, à inocência, ao cuidado com as crianças. E nesse livro chama Pai Nosso. Esse livro, ela vai trazer as frases da oração do Pai Nosso, da oração dominical, e vai fazendo reflexão sobre cada uma das frases. Então, em um dos trechos desse livro, Meimei vai nos contar que havia um tio e uma criança que estavam num determinado lugar e que esse lugar era um pomar e havia muitas frutas. Esse tio foi com essa criança lá nesse lugar com uma sacola. E aí eles tinham caixas, provavelmente era um produtor, e então havia caixas com várias frutas. Em determinado momento, esse tio pega essa sacola dele, abre a sacola e começa a colocar as frutas. E a criança imediatamente fala, ela ameaça que vai falar alguma coisa, e o tio faz assim para ela, que não é para ela fazer nada, não é para ela falar nada. E aí ele fala assim: mas como assim? Fala para o tio dele: como assim? Aí o tio fala: ninguém está vendo. E faz assim para ele. Aí ele fala assim: tá sim, o papai do céu lá em cima está vendo tudo. Então, é sobre essa pureza, é sobre essa inocência que é parte da nossa reflexão do Evangelho de hoje, parte do que Jesus espera de nós que nós possamos construir dentro de nós. No trecho do Evangelho, da Bíblia, que fala sobre esse trecho em que Jesus fala: deixai vir a minhas criancinhas, o mestre, doce amorável mestre, Rabi da Galileia, não é? Eu gosto quando fala Rabi da Galileia. Me lembro a primeira vez, uma das primeiras vezes, quando eu entrei na Federação Espírita do Estado de São Paulo, e ali eu fui participar de uma assistência espiritual. Quando a gente chega ali para primeiro contato com a doutrina espírita, a gente passa pelo DEPOI, o Departamento de Orientação e Encaminhamento, e aí eu fui para a palestra do A3. Quando eu cheguei lá no A3, tinha uma expositora, muito parecida com você, inclusive, que estava ministrando a palestra do A3. A palestra do A3, ela dura só 7 minutos, porque aí tem a explanação do Evangelho, e dali o assistido vai tomar o passe, 2 passes. E eu me lembro que eu entrei a primeira vez ali, eu estava participando de um centro espírita lá na Lapa, eu entrei a primeira vez ali e eu senti um amor tão grande daquela palestrante, tão grande, e ela falava assim, ela falava o nosso Evangelho de hoje, pautado no Evangelho de Jesus, nosso adorável, amorável mestre Rabi da Galileia. E hoje, a hora que eu já estava sentada aqui, fazendo a minha prece para começar, eu não pretendia abrir dessa forma. Eu me lembrei do Rabi da Galileia, desse doce, amorável mestre, porque só ele é capaz de acolher, de aquecer o nosso coração e de dissolver todas as angústias que nós estamos sentindo, quaisquer que sejam elas. Então Jesus se encontrava com os discípulos e havia uma multidão muito grande. Imaginemos Jesus caminhando entre as pessoas, como que
as pessoas deveriam se acotovelar e tentar chegar perto do mestre. Nós sabemos de vários trechos do Evangelho que são assim. E aí, as crianças queriam se aproximar dele. E os discípulos começaram a afastar as crianças. Não precisa se aproximar do mestre e tudo. E ele já imediatamente falou, não, deixai que as crianças se aproximem, porque o reino dos céus é para todos aqueles que se assemelham a elas. Então, quando Jesus fala que o reino dos céus é para todos aqueles que se assemelham a elas, o Mestre está querendo despertar em nós a pureza, a inocência, a simplicidade e a humildade, que são muito características da infância, desse trecho nosso reencarnado, quando nós aqui chegamos, quando nós aqui retornamos. E quando nós estamos falando desse sentimento de pureza, de simplicidade, nós vamos observar que a criança, nesse trecho da vida encarnada, ela veste mesmo, os Espíritos falam para a gente, até nesse trecho do Evangelho, que elas vestem mesmo essa túnica de inocência. É relativo isso, é só por um período. E isso é necessário para que aquela mãe acolha aquele bebê, porque aquele bebê precisa de cuidados, precisa de acolhimento. E nós, humanos, muito diferente da maioria dos animais, precisamos muito dos pais. Isso deve ter um porquê, né? Isso faz parte da providência divina. Porque os animais, os cachorrinhos, por muito pouco tempo, 3 meses, eles já estão se virando. Existem bichinhos como os cavalos, que já nasce e a mãe já deixa ele se virar, já tenta levantar, já ficar de pé, não é assim? Nós não somos assim. Nós precisamos dos pais. Então precisa muito daquele carinho da mãe, da ternura, do acolhimento, de toda aquela candura. Então a criança vem trazer tudo isso. Mas nós sabemos que ali, a doutrina espírita nos traz, que ali existe um espírito velho, existe uma alma antiga que está ali. Então, quando se fala da pureza infantil, dessa inocência infantil, Jesus sabe que ele está se reportando, tanto que ele fala, aquelas que assemelham. Ele está se reportando a um período da vida daquele espírito quando reencarna. Então, é relativo. Essa inocência é relativa, essa pureza é relativa, porque ali tem um espírito dolorido, cheio de desafios para serem enfrentados. Então, é o começo de uma reencarnação, é um recomeço, na verdade. Então, quando Jesus fala que se assemelham a elas, herdarão o reino dos céus, de que reino dos céus será que Jesus está falando? Será que ele está dizendo que tem um reino dos céus circunscrito em algum lugar para a gente ir? Para todas as crianças irem? Ou será que ele está dizendo que ele veio nos trazer, não é? Essa informação que nós temos um Pai, que há muitas moradas na casa desse Pai, e que, sobretudo, quando a gente fala desse reino, é uma construção interior. E é por isso que ele fala que todos aqueles que se assemelham às crianças na pureza de coração, é pureza de coração, a construção do reino de Deus dentro de nós, dentro do nosso coração, é preciso ter pureza dentro do coração. Porque só a pureza dentro do coração, a simplicidade e a humildade é capaz de afastar orgulho e egoísmo do nosso ser. Que o Evangelho nos fala, que os Espíritos nos falam que as 2 maiores chagas da humanidade são orgulho e egoísmo. E como a nossa irmã estava falando antes, sobre as guerras, nós sabemos que no fundo existe egoísmo e existe orgulho. Os males, qualquer mal que houver na Terra e que nós observarmos, existe orgulho e existe egoísmo. Então, por isso, para a gente sanar orgulho e egoísmo do mundo, só se nós tirarmos ele de dentro de nós. Porque nós somos os espíritos encarnados aqui, e somos nós, cada um, com o nosso ser, que conseguimos fazer isso na nossa pequena parte. Então, uma outra perspectiva que nós podemos observar também dessa nossa reflexão do Evangelho, nesse
trecho do Evangelho mesmo, sobre esse deixar esse convite de Jesus, deixar vir a mim as criancinhas, ele não está falando só das crianças que reencarnaram, ele não está falando só de nós espíritos na fase infantil. Ele está falando de todos nós espíritos imperfeitos e que erramos muito ainda e que somos infantis espiritualmente. Que somos crianças do ponto de vista espiritual. E nesse trecho do Evangelho, os Espíritos vão falar para a gente que Jesus veio para acolher todos nós que imperfeitos, que ainda temos vícios, que ainda temos orgulho, que ainda temos egoísmo. E Ele vem oferecer um bálsamo, que é nos ensinar quem é o nosso Pai, que nós temos um Pai amoroso e justo, que esse Pai ama todos nós que estamos aqui, todos que estão em guerra, o algoz e a vítima. São filhos do mesmo Pai. Então, quando a gente compreende isso, nós entendemos que nós somos parte de uma fraternidade universal. E que só quando nós entendermos isso, nós aprenderemos a exercer a lei de amor, justiça e caridade, aprenderemos a olhar o outro de fato como nosso irmão. E essa é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus, como nos fala De Luca, no trechinho do livro que eu vou ler, ele fala que a proposta de Jesus, como nós sempre fazemos aqui na Casa Espírita, nas vibrações, sempre nós vibramos e nós falamos assim. Vibramos para que haja a implantação do Evangelho em cada coração, em cada lar, em cada coração. E é principalmente no nosso coração. Nós vibramos para isso, mas é uma vibração que é para nós. A implantação do Evangelho precisa acontecer dentro do nosso coração, criar raiz dentro do nosso coração. Então, Jesus, quando ele fala, vinde a mim as criancinhas, somos nós todos, ainda na infância, espiritualmente falando. Nós precisamos ter essa percepção que nós precisamos evoluir espiritualmente e sair da infância, caminhar, avançar. Ele é o bálsamo, o Evangelho é o nosso caminho, a lei de amor é a nossa proposta e nós temos um Pai, então nós não estamos perdidos. A despeito do que estiver acontecendo, nós temos identidade, sabemos de onde viemos, para onde vamos, né? Então é preciso a gente ter isso como norte. Eu vou ler um trechinho, inclusive, desse Evangelho, o último parágrafo, porque eu acho que tem trechos que são importantes a gente fazer a leitura do texto. Nesse trecho do Evangelho, o Espírito finaliza. Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não pode atingi-lo. Devereis se apagar insensivelmente da vossa alma tudo que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e semelhante ao pássaro que plana nos ares, e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma embriagada possa se saciar do seu elemento de vida no seio do Senhor. Então, quando Jesus esteve entre nós encarnado, naquela época ele já tinha o reino de Deus construído dentro de si. Então não importa, uma vez que nós construímos o reino de Deus dentro de nós, não importa o planeta que nós estejamos, seja no mundo de expiações e provas, por missão, por renovação, por auxílio, ou seja, no mundo feliz, ou quiçá no mundo celeste. O reino de Deus vai estar conosco o tempo todo, porque isso é uma construção interna, então não importa o que esteja acontecendo no nosso externo. É assim que Jesus esteve conosco o tempo todo com o reino de Deus dentro de si, em comunicação com o plano espiritual o tempo todo, e o tempo todo ele esteve equilibrado, a despeito do mundo de expiações e provas que ele encontrou quando esteve conosco.
Emmanuel vai nos dizer no livro Consolador, se não me falha a memória, na questão 09, sobre a criança. E ele fala que é importante os pais educarem a criança até os 7 anos de idade, porque ele fala que de quando nasce até os 7 anos de idade, o espírito não está completamente integrado à matéria ainda. Então é onde o espírito está bem suscetível às novas orientações, às propostas de renovação que ele precisa. E se isso não é feito nessa fase, depois o espírito pode até aprender, é claro, tem todo o tempo da existência para aprender, mas vai sofrer mais. E pode se reincidir nos mesmos erros. E nessa época, por isso que não só nessa época, mas durante todo o tempo que nós temos os nossos filhos, levá-los às práticas do Evangelho, fazer o Evangelho no lar, sobretudo trazer a casa espírita, ensinar para a criança sobre o Evangelho, ensinar essa criança a orar, independente da religião. Nós todos que estamos aqui estamos falando da casa espírita, estamos nos orientando conforme a doutrina espírita, mas tem muitos que às vezes não são espíritas, estão nos visitando ou são simpatizantes. É importante que essa criança tenha contato com o Evangelho, que ela tenha contato com a espiritualidade, que ela saiba orar, porque isso é fundamental no seu desenvolvimento. Perceber que ela é um espírito encarnado e não é só matéria. Isso é um suporte tremendo, isso é uma ajuda tremenda para esse ser que está crescendo e que está, daqui a pouco, adolescente, tomando parte de tudo que ele é como ser em todas as existências que ele já teve. Então isso é muito importante. A gente também trouxe uma reflexão. Esse livro, o José de Luca, O Jardim da Minha Vida, tem um capítulo que ele vai falar que é para nós, ele fala literalmente, que é para nós deixarmos o berçário. E ele fala sobre o egoísmo e o orgulho. Ele fala que muitas vezes tem um psiquiatra, José Luiz Gondota, ele fala que a gente não se percebe sendo egoísta. Mas eu vou falar algumas coisas que ele fala e que são comportamentos egoístas ou orgulhosos e que às vezes a gente não percebe. Quando a gente quer o mundo e todos girando em torno de si, de acordo com as nossas conveniências. Ou quando nós temos uma personalidade em que o sentimento de enorme importância sobre nós mesmos. Ou quando nos achamos especiais e sempre melhor. Sempre queremos tirar vantagem em relacionamentos interpessoais. Relacionamento com o outro. Ou seja, os nossos impulsos, nossos desejos precisam ser atendidos rápida e aceleradamente. Ou quando nós não nos preocupamos com as dificuldades dos outros e queremos reconhecer só as nossas dificuldades. Frequentemente, às vezes sentimos inveja do outro. Ou acreditamos que somos alvo de inveja alheia. Ou temos atitudes arrogantes e temos assim reduzida a capacidade de amar. E o próprio José de Luca fala que é mais triste e nos dá desconforto e reconhecer que nós participamos dessa lista em vários itens, né? Então a reflexão é para que a gente possa construir o nosso jardim interior, nós possamos nos afastar do egoísmo e do orgulho, e que na construção desse jardim interior nós estamos alinhados com a proposta de Jesus para nós. A proposta de Jesus para nós é que nós construamos o Evangelho dentro do nosso coração. E que essa construção seja cada vez mais sólida, com raízes mais profundas. Essa é a proposta do Mestre. Quando todos os corações com o Evangelho construído com raiz profunda dentro do nosso planeta, nós seremos muito felizes. Nós seremos um mundo celeste. Então essa é a proposta de Jesus. Ele que nos acolheu e ele mesmo fala que das ovelhas que o Pai confiou, nenhuma se perderá. Cada um vai construir esse Evangelho no seu tempo. Mas o chamamento do Evangelho é para que possamos fazer isso o quanto antes. Estamos tendo esse chamamento, se estamos aqui, o Evangelho é para nós, não é? Muitas vezes estamos aqui e pensamos, mas fulano podia ouvir isso. Precisava contar isso para minha mãe, para meu pai, para meu esposo, não é? Mas não, o Evangelho é para nós. Nós que estamos aqui, a reflexão de hoje é para nós, a proposta é para nós.
para que a gente consiga fazer essa transformação e construir esse evangelho dentro de nós. Para que assim nós sabemos que não vai ser numa existência essa transformação, não vai ser possível fazer isso da noite para o dia, mas como José de Luca fala, a nossa humildade é não depreciar o nosso eu e achar que nós não somos capazes de nada, mas é reconhecer aquilo que ainda não somos capazes, reconhecer aquilo que ainda não somos, né? Então não é se autodepreciar, mas reconhecer para onde que nós devemos ir e o que ainda estamos distante desse caminho que nós pretendemos trilhar. Já estamos no caminho, né? Aonde nós queremos chegar, reconhecer o quanto que nós precisamos caminhar. E é um pouquinho de cada dia. Não é para nós nos desesperarmos, é para a gente reconhecer que nós precisamos caminhar. Eu gosto muito do livro Jesus no Lar, do Espírito Neo Lúcio, do Chico Xavier, e esse livro ele traz reflexões importantes. E foi nesse livro que nós ficamos sabendo que o primeiro evangelho foi realizado na casa de Pedro, e que foi Jesus que fez o primeiro evangelho na casa de Pedro. E já para o fim desse livro, se não me falha a memória, eu acho que é o último capítulo, o tema A Jornada Redentora. Então Jesus, que sempre falava por parábolas, ele vai contar uma parábola para a esposa de Zebedeu, que estava ali no evangelho naquele dia reunido com eles, e ela vai perguntar como se dá a jornada para o reino divino. Como será que isso acontece? E aí Jesus fala que havia um grupo de judeus que moravam num vale, que eram todos cegos, e que eles moravam numa condição muito difícil, lugar muito sujo, uma condição bem subhumana. E aí que certo dia apareceu um irmão de raça, ou seja, um judeu, e começou a contar para eles que ele havia ido ao Monte Sião para adorar a Deus. E começou a contar aquilo com o coração muito feliz, muito alegre, eles se alegraram muito. Mas aí eles disseram: a gente não pode ir, porque nós somos cegos, nós não temos condições nenhuma de chegar até o Monte Sião. E aí esse homem falou para eles: se vocês se abstiverem de certos hábitos, se vocês guardarem a disciplina, guardarem a fé e fizerem algumas mudanças importantes, em alguns anos vocês vão conseguir, vocês vão ter retomada a visão e vocês vão poder caminhar até o Monte Sião. E aí de todos aqueles que estavam ali, eram muitos, era uma comunidade, só um concordou. Os demais eram incrédulos e eles falaram: não, porque o meu pai já foi cego, o meu avô já foi cego, o meu bisavô foi cego, todo mundo foi cego, não é eu que vou deixar de ser cego porque eu vou começar a orar agora. E só um deles concordou em fazer essa jornada. E aí depois de 4 anos de disciplina, de oração, de se libertando aos poucos de alguns hábitos, de repente fez-se a luz e ele passou a enxergar. E quando ele enxergou, ele avisou os outros: olha, de verdade, eu estou vendo o céu, eu estou vendo o sol, e é belíssimo, eu estou vendo a luz. E eles não acreditaram, acharam que ele tinha enlouquecido. Como ele percebeu que enxergava, ele falou: então agora eu vou para o Monte Sião, eu tenho condições de ir para o Monte Sião. Ele não sabia em que direção ficava e saiu a caminhar. Quando ele saiu para caminhar, ele foi atacado por bichos, as feras o atacaram, e depois de um tempo, ele foi se abrigar numa caverna, e no que ele foi se abrigar, ele foi, alguns ladrões, um ladrão foi assaltá-lo. Como ele não tinha praticamente nada, ele se tornou escravo daquele ladrão por um tempo. E ele, como tinha vontade muito grande de chegar ao Monte Sião, manteve a calma, manteve a serenidade e, sobretudo, a bondade. Foi muito bom para aquele homem que havia feito ele de escravo. E depois esse homem percebeu a bondade dele, o libertou e também se converteu numa pessoa boa. Ele continuou a jornada dele para Monte Sião, chegou numa outra cidade, essa outra cidade ele era desconhecido, acharam que ele fosse um bandido e colocaram ele numa prisão por mais alguns anos também. Ali ele ficou, fez o trabalho dele, fez as meditações, manteve a serenidade, a bondade e continuou a sua jornada. E após mais de 20 anos dessa jornada, de quando tudo começou, ele conseguiu chegar ao Monte Sião e adorar a Deus como ele planejou e como ele almejou. E Jesus
finaliza essa parábola dessa forma. E é isso que eu vou ler para a gente agora, as palavras de Jesus. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados no mandamento divino. Alcançando o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam, em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo, e sozinho quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir, indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada, em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denunciam a inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino, dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe.